Gênesis capítulo 1, versículo 26. Foi. Irmãos, eu sei que vocês sempre prestam atenção bastante nas aulas, mas essa de hoje, se você entendeu pouca coisa até agora, redobre a sua atenção, que o que nós vamos estudar hoje foi, eu acho que uma das coisas que mais virou chaves na minha mente, daquilo que é a compreensão das Escrituras, do propósito eterno de Deus. Então, o porquê de Deus criar o homem? Para a gente conseguir compreender isso, muito provavelmente você vai ter que derrubar muita coisa que você acredita como é verdade, que é uma verdade, para que a gente possa construir aquilo que realmente a palavra de Deus diz. Então, como um testemunho próprio individual, esse tema de hoje foi o que mais fez sentido para mim e o que mais mudou a minha mente. A partir de você entender isso aqui, você vai entender toda a Escritura. Porque você entendendo o porquê Deus criou o homem, você vai entender o porquê que cada história está da forma como que está. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o propósito de Deus não muda. Então se você entender esse propósito aqui, de Deus criar o homem, você vai começar a compreender, a partir disso você vai começar a compreender o restante das Escrituras. Porque Deus não mudou o seu propósito em nenhum momento. Amém? Quem está aí? Eu nos últimos dias, vocês lembram aquele dia que eu expliquei sobre quando você recebe uma informação, você persegue a informação até você encontrar a revelação? Quem lembra? Então, o ciclo é, você recebe a informação, persegue a informação até que você encontra a revelação. A partir da revelação, você vai aprender a aplicação. Você vai começar a aplicar aquilo que foi revelado dentro de você. E quando você estiver aplicando, automaticamente você libera a porta da transferência, que é quando você vai transferir aquela revelação para alguém. Conseguiram compreender? Tem algumas informações, e eu estou até um pouco ansioso, porque eu vou poder trazer essas revelações para vocês só no capítulo 3, que são informações que eu já tenho há 4 ou 5 anos dentro de mim e eu continuei perseguindo. Eu estava lendo algo na semana passada e sabe quando você lê algo assim, salta os olhos? E eu sei que muitas pessoas provavelmente já leram aquilo, na onde eu li. Mas eu nunca vi ninguém comentando aquilo. Por quê? Porque era a informação que eu tinha e era a revelação que eu estava perseguindo. Quem tem o hábito de ler livros e tudo mais, você sabe como que é. Tem dia que você lê e você consegue prestar atenção em tudo, você lembra de tudo que você leu. Ou pelo menos de 90%. Mas tem dia que você está com a mente um pouco cansado e tal, você vai ler e você não consegue absorver quase nada. Então, pode ser que muitas pessoas leram essa parte do livro que eu estava lendo e nesses dias onde a mente estava cansada ou aquele trecho pequeno não faria tanto sentido para ela, não fazia tanto sentido naquele momento, porque ela não tinha as informações que eu tinha. Então, eu baseado nas informações que eu tinha, o Senhor, através de uma frase que eu li num livro, me saltou os olhos e me trouxe revelação de um entendimento que eu não trouxe nem nos outros anos. Só que só no capítulo 3. Quem está com o pé para continuar? Mas teve uma de hoje cedo que o Senhor revelou no meu coração que talvez eu possa contar. Que eu estou devendo a resposta para a Jaque lá do primeiro dia. Eu acho que vai fazer sentido esse entendimento que o Senhor trouxe hoje. Vamos ver, se o espírito de vocês estiver bem aberto, talvez o Senhor me permita falar hoje. Quem está aí? Irmãos, hoje é a 8ª terça-feira, né? É a 8ª, né? Porque
Eu já postei hoje a 7ª aula lá no YouTube. Eu acho que é, né? É a 8ª hoje. Não tem limite. No primeiro ano, iam ser 8 terça-feiras de Gênesis, 8 sobre os evangelhos e 8 sobre escatologia. No primeiro ano foram 8 estudos sobre Gênesis do 1 ao 4. Ou seja, hoje era para a gente estar no capítulo 4. Só para vocês verem o tanto de conteúdo a mais que tem desde quando começou. O primeiro e segundo ano foi assim, regrado. Aí no final do segundo semestre do segundo ano foi feita imersão. Ano passado já foi um pouquinho maior, acho que foi uns 10, 11, né? O Gênesis. Mas esse ano acho que vai um pouco mais. Quem tá aí? Isso aí é só para estimular vocês a continuar estudando nos outros anos. Deus é uma fonte inesgotável, né? Aquilo que ele falou para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu tenho para te dar, da água viva, vai se tornar uma fonte, e uma fonte inesgotável. Quem está aí? Vamos ler do 26? Acho que vai dar para ir até o 28 só hoje. Quem está aí? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Isso aqui nós vimos na semana passada. Eu acho que é importante nesse ponto aqui, já de começo, a gente destacar isso aqui. O fato de Deus ter criado a humanidade, o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança, de maneira nenhuma nós podemos afirmar que o homem é igual a Deus. Amém? Parece óbvio. Mas por que eu estou falando que de maneira nenhuma nós podemos afirmar que o homem é igual a Deus? Primeiro, o texto diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não igual. E a semelhança está em Deus ser um ser triuno, criando um homem triuno, ou tricótono. Amém? Por quê? Porque Deus tem atributos, e Deus tem alguns atributos que são incomunicáveis. Que atributos são esses? Onipresença, onisciência, onipotência. Existem outros atributos, mas vamos pegar esses 3 aqui que são os mais conhecidos. Nenhum ser humano, nada do que foi gerado em Deus, nem ser humano, nem anjos, tem qualquer um desses 3 atributos. Amém? Esses são chamados pela teologia atributos incomunicáveis, ou seja, Deus não gerou nada que tenha esses mesmos atributos. E é isso que faz Deus ser Deus. Amém? Outra coisa, nós por muito tempo afirmávamos, Deus não está no nosso tempo, Deus não está no tempo cronos, Deus está na eternidade. Isso também é equivocado. Por quê? Se Deus está na eternidade, nós estamos dizendo que a eternidade é maior que Deus. Então o Deus de Deus seria a eternidade. Mas como nós já aprendemos que tudo foi criado em Deus, a eternidade está em Deus, porque Ele é o maior. Tanto é que Ele é chamado do quê? Pai da eternidade. Então a eternidade é gerada nele. Quem está aí? Estão pegando? Vamos continuar lendo? Aqui está o propósito de Deus criar o homem. Eu acho que eu falei na semana passada, né, que o propósito de Deus ao criar o homem não é salvar o homem. Amém? Por quê? Porque se Deus cria o homem com a intenção de salvá-lo, Deus criou o homem para pecar. Deus criou o homem para o erro. E não é assim. Agora, como Deus sendo onisciente, que sabe todas as coisas, cria um homem
e sabendo que ele vai pecar, coloca a árvore lá. Como que Deus, sendo bom, cria um homem que aparentemente é bom e dá a ele a chance de praticar o mal? Se nós formos voltar, eu acho que aqui vai já responder aquela pergunta sobre o mal. Se nós formos voltar nas nossas aulas anteriores, vocês lembram de quando Deus estava fazendo a criação? Ele não colocou limites na água, ele não estabeleceu anjos para esses lugares, que a gente leu tudo isso. E qual foi a afirmação, qual foi o entendimento que a gente teve a partir disso? Que tudo que Deus cria, ele coloca regras, ou ele coloca leis, para que tudo fique em ordem. Deus é onipotente, sim ou não? Então ele pode todas as coisas. Deus, podendo todas as coisas, coloca regras em tudo que ele criou. Ou seja, Deus coloca limite para si mesmo. Não foi assim com Lúcifer? Na multidão das suas iniquidades pecaste. Por que ele pecou tanto? Lembra? Por causa do peitoral, que era a cobertura de Deus. Deus não podia ir contra alguém que ele estava cobrindo. Sim ou não? Não foi assim com Arão? Deus falou contra Arão e Miriam, só Miriam ficou leprosa? Por quê? Porque Deus colocou uma lei que aonde tivesse a cobertura dele, aquela pessoa estava coberta de qualquer coisa que ela fizesse, qualquer decisão que ela tomasse. Sim ou não? Assim também com a natureza. Né? Por que que às vezes a gente olha no noticiário, nossa, mas as águas lá invadiram a cidade, destruíram, matou um monte de pessoas inocentes. Foi a vontade de Deus? Não, porque a vontade de Deus é que tudo esteja em ordem. Mas ele colocou regras e colocou um anjo responsável ali. E ele não vai intervir. Quem está aí? No mal, que o mal exista, é a vontade de Deus? Ele não criou para que tudo fosse bom e viu Deus que era muito bom? Porém, ele colocou as regras, ele não vai intervir. Agora olha para o texto. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que Deus fez? Criou o homem e deu para ele uma autoridade. Agora, para aquilo que Deus deu autoridade para o homem, ele não vai intervir. Por isso que o injusto governa sobre o justo. Por exemplo. Quem está aí? Por isso que às vezes aos nossos olhos, o ímpio prospera. Quem está aí? Porque Deus colocou o domínio da terra no ser humano. E aonde ele estabeleceu a ordem, ele não vai intervir. Porque ele colocou esse limite. Estão conseguindo compreender? Está fazendo sentido? Então por que às vezes acontecem coisas más? Vamos pegar lá no nosso argumento da carne, de aulas atrás. Lembra que um dos argumentos do homem viver menos é comer a carne dos animais? Só que por que isso não fazia um efeito tão grande quanto nos dias de hoje, por exemplo? Porque eles matavam o animal fresco e já faziam. Aí o homem inventou o congelador. Agora ele mata o animal, congela, descongela. Às vezes, não vou fazer janta hoje, congela de novo, descongela. E tudo isso vai mudando com a química daquela carne. Depois disso, o que inventaram? Os embutidos. Os processados. Que é menos saudável ainda. Aí hoje você compra uma carne de frango, por exemplo, no mercado, tem aquele gosto cheio de hormônio que eles dão para o frango crescer rápido. Tudo isso vai só piorando a saúde do ser humano.
Quem está aí? Você percebe então que todo esse processo é responsabilidade do ser humano? Deus deu inteligência para o homem, daí o que ele faz? Primeira coisa que eles foram fazer é a Torre de Babel. Aí depois que o homem viu que ele tinha a capacidade de ser construtor, ele começou a construir coisas. Aí fábricas que poluem a natureza, isso é a vontade de Deus? É a evolução do homem, ou desevolução do homem, né? É o homem que recebeu esse domínio de Deus tomando suas atitudes. Qual é a diferença? Qual era a vontade de Deus? Que esse homem que ele criou e vai dominar fosse submisso a ele. Fosse sujeito a Deus, para sempre. Esse era o plano perfeito e agradável de Deus. Que o homem que ele criou, que vai governar a terra, fosse submisso a Deus. E que a partir daquilo que ele conhece de Deus, ele governasse a terra. Da forma com que Deus governa na terra, o ser humano agora é criado por Deus. Na forma que Deus governa os céus, o ser humano criado por Deus governa a terra. Quem está aí? Mas não aconteceu, entrou o pecado. E a partir do... Aí você já começa a ligar na queda do Adão. E aí dali foi só ladeira abaixo. Está fazendo sentido? Então para que Deus criou o homem? Para dominar, ou seja, nós podemos substituir essa palavra por governar ou administrar. Quem está aí? Fazer a gestão da terra. Estão conseguindo compreender? 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Primeiro Deus disse, depois Deus? Primeiro Deus disse, depois Deus? Primeiro Deus disse, depois? Bem, você lembra, né? Fala que vai fazer e faça. Pastor, se eu não vou fazer a mesa inteira, então faça. Você não é filho de Deus, segundo a imagem e semelhança dele? Então você tem o caráter de Cristo, você vai honrar o propósito. Quem está aí? Agora experimenta, só experimenta aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você falar, aquilo que você determinar que vai fazer, fazer. Duvido que vai dar ruim. Todos aqueles propósitos bons lá que você faz na virada do ano. Eu nem vou citar exemplo para não deixar ninguém constrangido. Mas todos aqueles propósitos bons que você faz na virada do ano. Se você determinou começar e fazer aquilo de forma contínua, seu ano não vai ser bom? Por que às vezes entra ano, sai ano e a nossa vida está do mesmo jeito? Porque você fez propósito, você falou que ia fazer e não fez. Deus está nos ensinando. Primeiro fala e depois faz. Executa. Quem está aí? A imagem de Deus o criou. Eu nem vou te falar isso aqui. Se você não entender lendo, eu não vou falar. Deixa o Espírito Santo te revelar. A imagem de Deus o criou. Não vou falar porque pode ser que está sendo gravado, pode ser que alguém interprete como heresia. E como eu não quero polemizar agora, daqui a pouco a gente vai polemizar algumas coisas. Calma. Vou ler mais uma vez, pausamente, para ver se você entende. A imagem de Deus o criou. É uma afirmação. Ele está dizendo quem que criou o homem. A imagem do Deus invisível o criou. O corpo primogênito da criação o criou. Vai. Não entenderam. Homem e mulher os criou. Não entenderam? Não entendeu? Volta lá na primeira lá. Quando nós estávamos vendo do que foi criado primeiro. Nas duas primeiras aulas lá.
Aí você coloca teu cérebrozinho aí para funcionar um pouquinho. 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui está revelado todo o propósito de Deus para o homem. A prova de que de que o propósito de Deus para o homem não é salvação, mas é o domínio da terra. Nós vamos ver em todo o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você virar essa chave do entendimento, tira a salvação e coloca o domínio da terra. Ou seja, o Novo Testamento vai chamar do quê? O que Jesus pregou? O reino de Deus, o reino dos céus. Mateus capítulo 4. Hoje eu estava estudando isso aqui, revendo o conteúdo, eu estava pirando lá em casa. Tem algumas coisas assim que quando o entendimento abre, o Espírito Santo vem com aquela cachoeira, as coisas começam a ficar muito claras. E eu começo a ver o propósito de Deus em tudo. Inclusive em cada irmão que está no estudo e em quem não está. Calma. Quem está em Mateus 4? Você está no versículo 1? Quem está no versículo 1? Não tem nada a ver, é o 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para... Versículo 17. Desde então do quê? Desde o quê? Desde ouvir que João estava preso. Por quê? João é aquele que veio preparar o caminho. É aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, enquanto João Batista não parasse de pregar, se Jesus se manifestasse antes, começasse seu ministério antes, podia desavalizar. Ele está dizendo que é o Messias, mas João não parou de pregar ainda. Porque a profecia para João, o propósito de João era o quê? Você vai batizar até encontrar o Messias. Aí por que João foi preso? Porque ele encontrou o Messias e continuou batizando. Porque o propósito de Deus para a nossa vida tem hora de começar e hora de parar. Quem está aí? E se você não parar? Deus te para. O propósito universal da igreja não tem fim, que é o que nós vamos falar hoje. Mas a Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas. Por exemplo, às vezes tem o tempo de você congregar uma determinada denominação e tem o fim do tempo de você congregar em determinada denominação. Por exemplo, isso serve para todos? Não, a maioria vai começar numa denominação e terminar na mesma. Mas às vezes, por exemplo, eu sempre cito o meu exemplo. Deus podia cumprir o propósito dele na minha vida, na onde eu congregava? Podia. Só que qual que é a questão? Podia demorar muito mais tempo. Porque o nível de afinidade que as pessoas que lá tinham comigo é muito maior. Então, até elas reconhecerem a autoridade espiritual de Deus na minha vida, poderia demorar muito mais tempo. Quem está aí? Eu sempre ilustro o propósito de Deus para a nossa vida como um estacionamento de shopping.
Pensa no estacionamento do shopping. E tem várias vagas livres para você estacionar. E você tem a escolha. Se você estacionar perto da porta de entrada, o acesso vai ser mais rápido. Mas pode ser que seja mais difícil de estacionar, porque o espaço pode ser menor. Se você optar por um espaço maior, muito provavelmente você vai estacionar mais longe da porta de entrada, você vai demorar mais para cumprir o teu propósito de entrar no shopping. Você está conseguindo pegar essa analogia? Porém, você tem preço a pagar no estacionamento do shopping. E você pode optar por deixar teu carro lá fora. Mas lá fora ele pode ficar no sol, quando você entrar vai estar aquele calor dentro do carro. Ou pode chover e você tem que sair de dentro do shopping, dentro do carro para entrar no shopping, enfrentar chuva, vento, frio, calor. Pode ser mais difícil. Então, o propósito talvez de Deus para se cumprir na minha vida lá, talvez pudesse ter um preço menor, mas talvez eu ia enfrentar mais chuva, mais vento, mais frio, mais calor, até chegar a alcançar o propósito. Então, paguei o preço de sair de lá, líder de jovens, evangelista, músico, para chegar aqui e ser um membro de banco. Eu fiquei 3 meses sentado no banco sem tocar. E eu participei de culto onde tinha 2 músicos e tinha instrumento sobrando. E eu não vim. Por quê? Porque era o meu processo, era o preço que eu precisava pagar. Para que quando eu chegasse, valorizar. Quem está aí? Então, às vezes, a galera quer pular etapa no processo do propósito, mas aí quando alcança o propósito, não, foi muito fácil. Aí não valoriza. Quem está aí? Está fazendo sentido? Então, Jesus precisou esperar João parar de pregar. Quem está aí? Olha para o texto, versículo 17. Desde então, começou Jesus a... Está na tua Bíblia ou não está? Não está claro? E a dizer, arrependei-vos, porque está próxima a salvação. O que é, crente, que está próximo? Olha o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho da salvação. E curando todos os enfermos e moléstias entre o povo. Quem está aí? A cura dos enfermos não estava relacionada em Jesus provar o seu poder. Quem está aí? Jesus não curava enfermos para demonstrar o seu poder. Por que Jesus curava os enfermos? Para afirmar e embasar o que ele pregava. Ensinando e pregando, e então ele curava. Quem está aí? Então, às vezes a gente caminha na fé e às vezes fala, nossa, mas na nossa igreja não tem cura. Tem ensino? Tem pregação? Isso basta. Você crê que é de Jesus? Não precisa milagre. Não precisa sinal. Pastor, eu estou precisando de um milagre. Por que Jesus não me cura? Porque ele sabe que ele não precisa te curar para você crer. O propósito maior é crer e não a cura. Oh. Tem alguém aí? Ó, já tenho umas fortalezas da mente caindo. Estou sentindo no meu espírito. Manifestação, né? Claro. Eu entrei numa igreja que já estava até cidade nós fomos no médio lá, eu estava sentindo muita dor de mente. Tanto que os joelhos, os tornozelos, dois cotovelos, assim, eu comecei a chamar uma pé de tênis, porque eu tinha muita dor nas pernas. E daí eu estou no corpo do São Martinho. Na hora do louvor, eu sentia muita dor. E o pastor, eu lembro que o pastor começou a orar por cura. Eu falei, Senhor, eu trabalho o dia inteiro de pé. E eu vivo no homem. Para o Senhor eu não vou sentar. Eu vou ficar de pé te adorando. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar. E eu voltei para casa, eu falei, Thiago, na segunda-feira
chamado. Glória a Deus. E foi no momento do louvor, eu não pedi cura, mas o pastor liberou uma palavra de cura. Eu falei, eu estou em posse, né? Mas eu vou te adorar independente se eu continuar com dor ou não. Daí na segunda, Tiago falou assim, nossa, eu ia até te dar uma foto hoje, se eu cantar. Daí eu falei para ele, eu falei assim, não, porque ele falou assim, você quer sentar? Eu falei, se eu trabalho, não, o que você falou? Tudo, né? Por que você sempre gostar de dor nas pernas? Eu falei assim, mas eu trabalho o dia inteiro com o outro de perna, não queria sentar. Então, só para testificar que no momento do poder, né, da manifestação do poder, e aqui tem um detalhe, eu aprendi algo muito importante para nós. Qual que é o momento principal do culto? Muitas pessoas vão dizer, pastor, é o momento da palavra. Outros vão dizer, é o momento do louvor. O momento mais importante do culto é a manifestação da presença. E ela pode se manifestar no louvor, ou na palavra, ou na oração. Então, o momento mais importante é a manifestação da presença. Então, domingo, qual foi o momento mais importante do culto? No final do clamo de Jesus, que a presença foi manifesta. E aí acontece cura, acontece libertação, acontece conversão, renovo. Quem está aí? E aí o Espírito está pronto para receber a palavra. Lógico que eu vou usar a força de expressão, pode pregar qualquer coisa. Força de expressão. Pode pregar qualquer coisa. O que eu sempre bato na tecla, né? Vocês sabem como que eu sou. Mano, vem buscar bênção, vem buscar coisas. Por quê? Porque tem pessoas que ela não se importa com a presença manifesta, ela se importa com o que ela vai receber. E o que a Jaque testemunha é o quê? O que importa mais na nossa vida? A presença. Manifestou a presença? Pode haver cura, sem problema. Pode haver profecia, sem problema. Pode haver bênçãos, sem problema. Deus vai fazer o que Ele quiser, porque o nosso espírito está preparado. Agora, as coisas que Deus pode fazer por nós, que não pode ser a motivação de mim. A minha motivação de estar na igreja, reunido com os irmãos, é a manifestação da presença. Um culto sem a manifestação da presença é culto perdido. Tempo perdido. Por mais que você receba muita bênção. Quem está aí? Por mais que você aprenda muito, se não tiver presença. Quem está aí? Está fazendo sentido? O que Jesus anunciava então? O reino dos céus, ou o evangelho do reino. Abre lá, fui devendo na semana passada, Salmo 115. A gente já vai começar o estudo de hoje, tá? Quem está animado? Glória. Com o meu espírito leve, irmão. Sinto que a mensagem hoje vai alcançar seu coração. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus mas a terra a deu aos filhos dos homens. Quem está aí? O céu é mas a terra? Mateus capítulo 6. Quem adivinha o que nós vamos ler? Versículo 9. Versículo 9. O que está no versículo 9? Oração do Pai Nosso ou oração modelo.
Essa pode servir como modelo de oração. Quem está comigo? Oração do Pai Nosso ou oração modelo. Olha o que Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, coloca entre parênteses, Deus está onde? Que estás no céu. Santificado seja o teu. Não precisa explicar de novo, né? Venha o teu. Deus governa a terra? Por quê? Porque se Deus governasse na terra, a gente não precisava pedir. Venha o teu reino. Então, se Jesus está ensinando a gente a orar para que o reino dele venha, é porque ele não governa. Quem está aí? Por mais que seja soberano. Lembra que eu falei que tudo que Deus criou, ele colocou regras para manter em ordem? E qual que é a regra da terra? O homem governa. Está fazendo sentido? Exatamente. Então não foi vontade de Deus muitas vezes. A maioria das vezes é isso. O que é a vontade de Deus em uma catástrofe, por exemplo? Vamos imaginar o tsunami que deu lá no Japão aquela vez. O que é a vontade de Deus? Alguém com algum propósito muito claro que morava ali e que por um acaso, para nós humanos, por um acaso não estava naquela região naquele dia. Estava viajando, estava fora. Então a vontade de Deus foi o quê? Livrar aquela pessoa que tinha um propósito específico. Aqueles que não era para ter salvado ninguém. Deus livrou. No caso de Jó, era a vontade de Deus que o diabo, Deus permitiu. Foi aquilo que é a vontade permissiva que nós falamos. Aí sim. E um detalhe, a Bíblia não fala que o diabo tocou na esposa dele em nenhum momento. Exatamente. Pode ser também. Aí tem aquele detalhe, né? Que Deus contou os dias, né? Que Deus tem nossos dias contados e tal, determinados. Mas pode acontecer. Eu acredito, na minha concepção, na minha cosmovisão, pode acontecer que pessoas morram antes da hora. É aquele que ele fala da saúde, do corpo, que é exatamente esse ponto que eu ia abordar agora. De quem que é a responsabilidade de cuidar do corpo? Nossa. Mas existem enfermidades que a gente não controla, que não está no nosso alcance. Mas tem coisas que estariam no nosso alcance que desenvolve porque a gente foi negligente em algum ponto. Vocês estão aí? Vamos continuar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, toda a vontade de Deus é feita na terra, mas e no céu? Por quê? Porque ele reina no céu, mas ele não reina na terra. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Teu entendimento está abrindo nessa questão? Porque o que acontece? Qual que é a minha cautela? Muitas pessoas vão ver pessoas de Deus passando por momentos ruins, sofrendo coisas ruins na vida. Aí, é aquilo que eu sempre nos aconselhamentos eu falo, a gente não pode espiritualizar tudo. Porque se eu espiritualizar tudo, eu vou colocar na conta de Deus, inclusive, as coisas ruins que aconteceram. Falar, não, aconteceu.
o meu filho morreu porque era vontade de Deus. E nunca porque eu desobedeci. Aí nós estamos igual a Adão. Não foi eu que pequei. Não pequei por minha causa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi daí a Eva, não foi eu. Foi a serpente que o Senhor criou. Quem está aí? Uhum. Então, consequentemente, vai ter mortes mais prematuras, outras mais lentamente, e é uma consequência do pecado, né? É a natureza do pecado já revelada em Adão, quando ele fala foi a mulher, e ele não assume a responsabilidade. Então, muitas das vezes a gente quer espiritualizar tudo. Por que eu tomei tal prejuízo? Deve certo foi a vontade de Deus, às vezes foi um erro teu, e você não quer assumir. Pode ser. Pode acontecer, mas nós temos dificuldade de assumir nossos erros. Essa colocação é boa, presta atenção aqui. Existem circunstâncias da nossa vida que são água. Presta atenção nessa analogia. Existem circunstâncias da nossa vida que são água, mas existem circunstâncias que são uvas. E o propósito é o quê? O vinho. Se a circunstância na sua vida for água, você precisa do milagre. Se a circunstância da sua vida for uva, é processo. Você vai ter que colocar a mão. E às vezes, mas essas uvas estão sem suco. Não interessa, é tua. Espreme. Essas uvas ainda estão verdes, então espera madurar. Cada coisa no seu tempo. Quem está pegando? Mas vai ter circunstâncias da tua vida que você vai olhar, é água. Jesus, é só um milagre. Aí pode esperar que ele vai vir. Quando desistimos, Jesus assume. Agora, não desista das uvas. Quando for água, pede mais vasilhas, porque vai encher de vinho. O milagre vai ser transbordante. Se você for ao banheiro e pede na vinho de você, vem para a mesa. Se for na hora, você E quanto mais fácil, mais humilde nós formos para reconhecer os erros, mais fácil a gente vai aprender e menos vai errar. O nosso problema é que às vezes a gente não quer assumir o erro. Se você não assumir o erro, você vai continuar errando naquilo. Daí você fala, é uma maldição hereditária. Não é não. Não é não. Quem está aí? Não é minha culpa que está demorando a acabar o Gênesis. Tudo isso falando de Gênesis. Eu duvido, irmão, que você imaginou que tinha tanta coisa no Gênesis para a gente prever. Quem está aí? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Verso 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Quem está aí? Então Jesus nos ensina a orar, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, e nós entregando a Ele toda a autoridade sobre a nossa vida. Teu é o reino, o poder e a glória.
sobre tudo que eu faço. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Então, Jesus na oração do Pai Nosso, ou na oração modelo, ele está nos ensinando a orar como convém. Porque o Adão criado no capítulo 1 se submete a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o Senhor é meu provedor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então perdoa-nos, como nós temos perdoado. Aí você não perdoa ninguém, aí você quer que Deus te perdoe. Aí o apóstolo Paulo vem e esclarece um pouco mais, ele fala, assim como Deus te perdoa, perdoem uns aos outros. Quem está aí? Está fazendo sentido? Romanos 12. Irmão, tem muito texto. Estamos atrasados. Quem anima até as 10? Nem todos, né? Eu te entendo, irmão. Nós só temos horário para começar. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É o que está acontecendo aqui hoje. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está aí? Então, o reino de Deus é a vontade de Deus ser feita na terra. Quem está aí? E como que a vontade de Deus vai ser feita na terra? Transformação no entendimento. Quem está aí? Está fazendo sentido? Eu nem abri lá, mas vamos lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem está aí? Está conseguindo perceber agora a diferença na leitura? Do domínio de Gênesis 1:26, para quando você lê a palavra reino, Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho, seu amor. Como que Deus vai reinar sobre a terra? Através desses que, tendo o seu entendimento transformado, e são transportados das trevas para a luz. Quem está aí? Como que Deus reina na terra hoje? Através da igreja. E quem é a igreja? É todos que frequentam o prédio? É todos que participam da ceia? Quem é a igreja? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem está aí? Vamos lá para o Gênesis 1 de novo. Forte. Gênesis 1. Vamos no verso 28. E Deus abençoou
E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Frutificar, reproduzir. Frutificar, reproduzir. Multiplicar não é só reproduzir. Multiplicar é mais do mesmo. Esse Adão aqui, esse ser humano criado aqui, é submisso a Deus. Então, para vocês reinarem sobre toda a terra, só esse ser humano criado não basta. Lembrando que esse ser humano aqui criado à imagem e semelhança é Adão e Eva. E os dois se chamam Adão. Abre lá no capítulo 5. Abre parênteses. Capítulo 5 do Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome no dia em que foram criados. Homem e mulher se chamavam Adão aqui. Eva é só depois da queda, lá no capítulo 3. E chamou Adão, a mulher, Eva. Quem está aí? Volta. Frutificar e multiplicar e encher a terra. A terra é muito grande para esses dois governarem e cuidarem de tudo. Sim ou não? Então o que Deus está dizendo? Reproduzam, mas criem ele da mesma forma que vocês, submissos a mim. Então é frutificar, reproduzir e multiplicar, iguais a vocês. Se submetem ao meu governo. Então Deus governa a vida do ser humano e o ser humano governa a terra. Quem está pegando? Deus abençoou e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. O que aconteceu na história? O homem desobedeceu. Sim ou não? Vai lá no capítulo 6. Nossa, de muita experiência espiritual, tá vendo? Antes e pós principalmente. Eu já tinha entendido, só não tinha tido fé para praticar. Não tinha revelação, tinha só informação. Agora eu tenho a revelação. E a aplicação. Agora foi a aplicação, literalmente. Quem está aí? Gênesis capítulo 6. E aconteceu que como os homens começaram ao quê? Sobre a face da terra. Eles nasceram filhas. Qual que é o problema desse multiplicar-se? Qual que é o problema desse multiplicar-se aqui? Eles não estão cumprindo o propósito? Mas qual é o problema? O pecado. Agora o homem é mau. E eles estão multiplicando o quê? Homens maus. Quem está aí? Qual o problema do multiplicar-se? O homem agora é mau. E ele está multiplicando maldade. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ignora esse por enquanto. Vamos para frente. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos
de seu coração era só má, continuamente. Quem está aí? Está na tua Bíblia ou não está? Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu... Deus se arrepende? Sim ou não, crente? Deus se arrepende? Mas não está escrito que se arrepende? Coloca entre parênteses ou circula essa palavra arrependeu-se, puxa uma seta e agora você vai escrever o termo que a teologia chama essa aplicação. Antropopatia. Querem que eu escreva? Vou ter que escrever em duas fases. Antropopatia. Esse é o termo que a teologia usa para coisas como essa. O que é? O que é antropopatia? É dar a Deus características humanas para a compreensão. Dar a Deus características humanas para a compreensão. Exemplo, quando fala lá na passagem de Moisés, lá que abriu o mar vermelho, que o vento veio das narinas de Deus. Deus tem nariz? Deus é espírito. Quando nós usamos aquele termo, Senhor, coloca as suas mãos, Deus tem mão? Não, Deus é espírito, espírito não tem forma. Mas nós usamos a antropopatia, que é dar uma característica humana para Deus para a compreensão. Então Deus não se arrepende, o Deus Espírito não se arrepende. Isso aqui é uma linguagem humana, uma característica humana para a compreensão de quem está lendo. Para que a gente tenha uma ideia do sentimento de Deus nesse ponto. Porque Deus não pode se arrepender, por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Inclusive, Ele já viu tudo acontecendo, por ser onisciente. Quem está aí? Então não tem como você se arrepender de algo que você sabe que vai acontecer. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu... E disse o Senhor, destruirei o homem que criei, sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Aqui Deus disse e não fez. Porque eu não sei se você conseguiu compreender, mas essa passagem aqui é uma tipologia de Cristo. Quem está aí? Isso aqui aponta para Cristo, é uma tipologia. Todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos que pecam precisam morrer. Mas Deus encontrou um justo. Olha o texto. Versículo 8. Noé, porém, achou aos olhos do Senhor, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem e perfeito em suas... Noé andava com Deus. Quem está aí? Você não nasceu condenado? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha se o evangelho não está aí.
Você achou que o Evangelho tinha só no Novo Testamento, tá aí, ó. Por que Deus falou e não fez? Porque encontrou um justo. Quem está aí? Capítulo 9. Deus encontrou um justo. Sim ou não? O propósito mudou? O propósito mudou? Por quê? Olha para o texto. Olha como que Deus fala com Noé. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhe, frutificai e enchei a terra. Frutificai, multiplicai-vos e... Propósito mudou? Por quê? Porque Deus encontrou um justo. Aquela geração toda era má e estava se multiplicando. Deus matou todo mundo e do meio do justo ele disse, multiplica. Para quê? Para que tenham homens e mulheres justos sobre a terra para que possam cumprir o propósito de dominar. Quem está aí? Estão pegando? Daqui hoje sai um livro, certeza. Volta lá para o Gênesis 1, vamos começar a concluir. Vamos começar agora. Vamos ler um texto antes. Efésios capítulo 2. Vocês estão felizes ainda? Quem está em Efésios capítulo 2? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele nos deu vida quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Quem está aí? Vida onde? Você já não estava vivo? Vida no Espírito. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem está aí? Esse Espírito aqui, com letra minúscula, Espírito das trevas, é o que governa esse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É ele que governa os filhos da desobediência. Está pegando? Está pegando que aonde a gente vai, a Bíblia fala sobre esse domínio da terra? Sobre esse reino? Quem está aí? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem está aí? Está na tua Bíblia ou não está? Está conseguindo ler? Está percebendo? Então coloca ali entre parênteses, éramos por natureza.
Isso aqui é muito forte. Quando chegar no capítulo 3, se você conseguir lembrar dessa frase, éramos por natureza, que eu te trazer revelação, você vai ter que dar glória. Obrigado. Quem está aí? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Lembrando que a gente estava morto, hein? Você não tinha feito nada de bom e Ele nos amou. Antes de você fazer qualquer coisa boa. Estando nós ainda mortos. Tá na tua Bíblia ou não tá? Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, por muito esforço da nossa parte. Pela graça sois, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de? Não vem das obras, para que ninguém, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Tá na tua Bíblia ou não tá? Circula ali o em. Se você está conseguindo perceber a doutrina, você está conseguindo compreender lá desde a primeira aula. Criados em Cristo Jesus. Para as boas, as quais Deus preparou para que andássemos. Quem está aí? Que boas obras são essas? Um entendeu. Que boas obras são essas? Frutificar, multiplicar e encher a terra. Quem está aí? Lucas capítulo 22. Estamos terminando. As piadas já estão sem graça. Vou ter que começar a assistir o Whindersson Nunes. Brincadeira, pecado. Quem está comigo em Lucas 22? Está no versículo 1? Está no versículo 14? Tem nada a ver, o 24. Quem está comigo? Do versículo 14 tem a Páscoa e em seguida, no 19 e 20, a instituição da ceia. Então, pós esse momento, olha o assunto dos discípulos e de Jesus. E houve também entre eles contenda. Eles tinham acabado de cear. E eram só os discípulos de Jesus ainda, né? Que ele escolheu. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Então eles estavam brigando. Quem que vai ser o líder nesse reino? Quem vai ser o maior no reino? Pedro, é eu, João, eu. 25. E ele lhes disse:
os reis dos gentios dominam sobre eles. Ou seja, os reis desse mundo dominam sobre as pessoas desse mundo. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino a salvação. O que está escrito na tua Bíblia? O reino. Lembra que Jesus não está falando de salvação? Ele fala de reino. Que é o propósito original. Gênesis 1, 26, 27 e 28. Está na tua Bíblia ou não está? E eu vos destino o reino. Circula a palavra reino. Como meu Pai o destinou a mim. Está aí ou não está? Agora sim, agora volta lá para o Gênesis. Queria te falar um negócio, mas não sei se vai ser saudável para você. Será que eu te falo? Acho que nem todos podem suportar. Ó, se você não tem maturidade, você está para ouvir, então. Nem? Sai do Gênesis, vai lá para Mateus. Capítulo 7. O contexto todo aqui vocês conhecem. A partir do 15, a minha Bíblia traz o tema ali, a partir do versículo 15, os falsos profetas. Só para você entender sobre o que nós vamos falar. Versículo 21 apenas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará. Nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz está. Quem vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus, como nós lemos lá, Paulo fala assim, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunto, fazer a vontade de Deus é sempre bom? É sempre agradável? É sempre perfeito? O que Paulo está dizendo lá? Que o resultado de fazer a vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. Para Deus é bom, para Deus é agradável e para Deus é perfeito. Mas para nós, fazer a vontade de Deus é bom? Sempre é bom? Sempre é perfeito? Sempre é agradável? Sim ou não? Olha como que Jesus fez a vontade de Deus. Jesus fez toda a vontade de Deus? Vou perguntar de novo. Jesus fez toda a vontade de Deus? Só para ver se tinha dúvida no seu coração.
Deixa eu ver. Porque se Jesus não fez toda a vontade de Deus, isso quer dizer que ele cometeu algum pecado, algum tipo de desobediência. Então ele já não pode ser nosso Salvador. Quem está aí? Vou perguntar de novo. Jesus fez toda a vontade de Deus? Olha como que ele orou no Getsemane. Senhor, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice. Versículo seguinte diz o quê? Todavia seja feita e não. Ele saiu dali, preso, chicoteado. Não foi chicoteado pouco, não. Abriu as costas. Um historiador diz que todo homem chegava a um certo ponto, eu não lembro agora com exatidão. A um certo ponto das chicotadas, ele não suportava. É por isso que era uma quarentena menos uma, porque uma quarentena ninguém suportava vivo. Eles não queriam que ele morresse. Os ladrões foram só crucificados, não foram chicoteados. Que Jesus precisava cumprir a condenação judaica e a condenação romana, né? Mas diz o historiador que num certo período as chicotadas eram tantas que Jesus caiu de joelho. E nisso estava vindo o chicote já. E há quem diga, e esse historiador diz que uma parte da face de Jesus foi arrancada. Por conta da forma com que esses chicotes eram feitos. Eles eram com ossos de carneiro e tinham chumbos para ficar pesado. Então foi essa vontade, esse cálice que Jesus estava pedindo para Deus afastar. Mas ele diz, todavia, seja feita a tua. Fazer a vontade de Deus é fácil? Saindo dali, Jesus foi para a cruz. E a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. Segundo a história, Barrabás era maior. E essa madeira, ela era furada antes. E os furos eram para Barrabás. Jesus tinha os braços mais curtos. Então foi preciso deslocar o ombro para para chegar num buraco que tinha sido feito. E isso enquanto Jesus estava na cruz, os pulmões estavam trancados. Ele estava morrendo. É isso aí. Hoje eu não vou errar. Só que nenhum sacrifício pode ser morte assim, por falta de ar. Tem que ser com derramamento de sangue. Na cultura, eles quebravam as pernas. Eles quebravam a perna de todo que era crucificado. Para morrer mais rápido. Só que sacrifício para Deus tem que ser perfeito. O que eles fizeram em Jesus? Enfiaram a lança. Não quebraram as pernas, eles colocaram a lança. Antes que Jesus morresse com falta de ar, o resto do sangue tinha que derramar, saiu por ali. Quem está aí? Fazer a vontade de Deus é fácil? Daí foi para cumprir a profecia. Mas a questão dos espíritos, porque esses homens não acreditavam no Messias, né? Eles não sabiam. O Espírito Santo que conduziu. Por que eu estou falando isso? Que agora nós vamos no capítulo 4 de Mateus. Nós vamos ver como que o diabo prega.
Aperta o cinto. Se você não aguentar, você tapa o ouvido. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem conduziu Jesus? Não ia fazer essa aplicação, mas vou. Volta no 16, ali do capítulo 3. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, ele acabou de ouvir que ele é o Filho amado em quem o Pai tem prazer. E esse Espírito que veio de Deus, o Espírito de Deus conduz ele para o deserto. O fato de você estar passando um deserto não quer dizer que você não é amado. Quem está aí? Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o que você espera depois de jejuar 40 dias e 40 noites? Você não espera ver Deus? Quem Jesus viu? Depois teve fome. Agora vai fazer isso de uma Dá certo? Os irmãos estavam quase chorando já. Agora já estragou com o clima. Olha o climão. Olha a torta de climão. Olha para o texto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Há quem diga, os arqueólogos acharam um lugar nessa região onde Jesus foi, uma caverna, e nessa caverna tem uma gruta. Então por isso que o texto fala que ele teve fome, não cita sede. Então muito provavelmente esse jejum de Jesus foi só de alimento. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, todos do mundo, todos os reinos do mundo. Qual que era o propósito de Jesus? Não era anunciar o reino e resgatar esse reino? O que o diabo mostrou para ele? O cumprimento do propósito. E disse-lhe: Tudo isto te darei. O diabo mostrou para Jesus o cumprimento do propósito e disse: Vou te dar. Se prostrado me... Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Olha como que o diabo prega. Se você é o filho, esse é o primeiro ponto. Por que está sofrendo? A primeira coisa que o diabo oferece é: se você é filho, por que necessidade? Por que dificuldade para pagar a luz? Por que dificuldade para comprar comida? Se tu és filho de Deus, por que nome no SPC? Se você é filho, vai ter vitória.
Quem está aí? Aí o diabo continua pregando. Aí ele leva em cima do templo. Aí ele fala, lance-te daqui. Se você é filho, o diabo prega assim, não passa dificuldade. Se você é filho, faça a prova com Deus. Não é o que está escrito? Vocês falaram que ia aguentar. Se você é filho de Deus, faz prova. Porque está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito. Não é o reino que você quer? Eu vou te dar. Me adora. Quer vitória? Adora. Quer bênção? Venha para a igreja. Quer bênção? Faça campanha. Quer sair dessa situação? Cumpra o propósito. Dizime. Oferte. Faça voto. Essa pregação da teologia neopentecostal é diabólica. Porcentagem. Vamos jogar abaixo. 70% das igrejas do Brasil têm essas pautas. E 70% dos crentes, estou jogando baixo, 70% dos crentes no Brasil, dos evangélicos no Brasil, creem assim. O Deus que supre minhas necessidades. E se a necessidade continuar, eu faço prova com Deus. Se ela continuar, mesmo chorando e gemendo, eu vou adorar. Questiona ou adora, vai ver onde está. Eu adoro para receber. É uma cultura oriunda do catolicismo. Nós vivemos no Brasil um evangelho católico sem as imagens. Quem está aí? Vocês falaram que ia aguentar, agora não sai da igreja. Agora não abre outra igreja. Ah, vou abrir uma igreja agora. Sem bênção. A igreja dos desabençoados. Se o calo aperta, agora lembrando, voltando no que eu falei lá no início, não é que Deus não pode prover um milagre na sua vida. Não é que não possa vir uma palavra de bênção e vitória para você. Desde que o nosso objetivo seja o zelo pela presença. A partir da presença manifesta, o que sair da boca do ministro é de Deus. Amém? Só que isso não pode ser a nossa pauta. Por que Jesus resistiu? Porque não era a pauta dele. Eu vou conquistar o reino fazendo a vontade do meu Pai, não a tua. Porque se Jesus adora o diabo aqui, o diabo seria senhor dele. Tudo que você adora é o teu senhor. Lembra da mulher samaritana, João 4? Aonde é o lugar certo de adorar? No monte ou no templo? Jesus falou, vocês adoram o que não conhecem. Adorar o que não conhece é idolatria. Só que conhecimento de Deus ninguém quer, só quer o que ele faz. E se ele não faz, você acha no direito de ficar frustrado. Falando rasgado, você está frustrado porque você é burro. Porque você não lê Bíblia. Você não estuda. Porque se você conhece Deus, você não se frustra. Sofre as aflições.
Atos, capítulo 15. Capítulo 14 de Atos. Já tinha anotado. Quem está comigo? Atos 14. Versículo 22. Baseado nisso que eu falei, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na... Porque quando eu digo que sirvo a Deus numa expectativa de receber o que Ele tem para dar, não é fé, é crença. Crença é a expectativa de receber aquilo que Deus vai me dar. Fé é a convicção daquilo que Deus já me deu. Efésios 1, fomos abençoados no passado, uma afirmação com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais. Quem está aí? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está na tua Bíblia ou não? Como que é na pregação da maioria das igrejas? Pare de sofrer, venha para Jesus. Isso é uma doutrina demoníaca. Porque tem muita pessoa salva com essa mentalidade. Mas com essa mentalidade não entra no reino. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Feche parênteses, vamos concluir. Senão daqui a pouco vocês não aguentam. Eu aguentava mais uma hora aqui, tranquilo. Vocês não aguentam, ninguém falou nada. Quem está aí? Agora eis a pergunta. Como saber se estou fazendo a vontade de Deus? Três pontos sobre por que Deus criou o homem. Anote. Primeiro, ser conforme a imagem e semelhança. Eu abro os textos e falo e vocês anotam para depois estudar? Pode ser? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Nos predestinou para sermos conforme a imagem. Você está aí ou não? Romanos 8, 29. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Não, estou no primeiro ainda. O primeiro ponto sobre por que Deus criou o homem é ser conforme a imagem e semelhança. Agora nós estamos vendo os textos que afirmam isso. Já no Novo Testamento. 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Qual que é o propósito da pregação do Evangelho, do discipulado? Formar Cristo em nós. E geralmente o instrumento de Deus que está sendo usado sente contrações como dores de parto. Quem está aí? É por isso que muitas das vezes não é para qualquer um o ensino ou a pregação da palavra, no púlpito, ou dirigir uma igreja. Porque às vezes não está acontecendo nada de ruim. Mas dentro de nós, Deus sabe como está o nosso espírito.
Contrações como dores de parto. Por quê? Porque aquilo que fazemos, aquilo que ensinamos, aquilo que aconselhamos é para que Cristo seja formado no interior de cada discípulo de Jesus. Quem está aí? 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito. Está aí ou não está? Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Está aí ou não está? Nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 2, se você quiser anotar, pode ler a partir do versículo 2 para você entender todo o contexto. Mas Paulo vai falar sobre nós sermos cartas vivas. Vai fazer sentido com a conclusão de hoje. Volta lá no Gênesis 1. Quem está comigo? Primeiro propósito, ser conforme a imagem e semelhança, e nós pegamos as bases, as referências. Sim ou não? O propósito principal é o quê? Aquilo tudo que a gente estudou hoje, o domínio da terra. Jesus veio e trouxe a palavra do reino, que está apontando para o mesmo propósito. Amém? No Evangelho completo vai ter aulas que nós vamos estudar exclusivamente sobre o reino de Deus. Aí vocês vão entender um pouco mais, um pouco melhor. Amém? Mas eu acho até que foi suficiente, sim ou não? Terceira questão em que Deus cria o homem. Domine, governo, reino. Foi o que nós estudamos hoje. Que é o propósito principal. Vocês já vão entender como que nós vamos concluir tudo isso aqui. Posso continuar? Versículo 28. 3. Primeiro, imagem e semelhança. Segundo, domínio, governo, reino. Terceiro, no versículo 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Estou no versículo 28, do capítulo 1. Vamos recapitular? Redobre sua atenção nisso aqui, para a gente concluir, para você conseguir compreender. Nessas três direções que Deus dá para o homem, tem ser, fazer, cumprir ou executar. Ser, conforme a imagem e semelhança. Frutificar, a imagem e semelhança que eu sou. Multiplicar e cumprir. Governar a terra. Domínio. No capítulo 9 do Gênesis, a gente leu e o propósito é o mesmo, sim ou não? Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Deu certo? Deu certo? Sim ou não? O que aconteceu? O pecado continuou. Sim ou não? Capítulo 12 de Gênesis.
Deus vai continuar o propósito de forma diferente. Quem está comigo? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora Deus não disse frutificar e multiplicar e encher a terra. Olha o texto. Far-te-ei uma grande nação. Agora é Deus que vai fazer. Quem está aí? O propósito é o mesmo, sim ou não? Multiplicar. Mas agora Deus está dizendo que vai fazer. Está aí ou não está? Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E tu, agora não é Deus que os abençoou. Deus fez dele a bênção. Quem está aí? O propósito é o mesmo. Deus mudou a forma. Quem está aí? Então, uma igreja, é possível que duas igrejas completamente diferentes tenham na sua essência servir a Jesus e ali sejam pessoas sinceras, de formas diferentes. Quem está aí? Então, nem toda igreja, a minha igreja só é certa e a outra é errada. Não, a outra tem uma forma diferente. Tem aquelas ali que eu já te expliquei, que você já aprendeu a identificar. Tem a pregação de Satanás, a doutrina de demônios. Mas agora, existem igrejas que podem ter a mesma essência e formas diferentes. Quem está aí? Deu certo? Olha a promessa, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Último versículo para a gente ir embora. Semana que vem, se precisar pontuar alguma coisa, eu volto. Primeiro propósito, ser a imagem de semelhança. Propósito principal, o reino da terra, o governo da terra, dominar sobre toda a criação. E o meio com que Deus vai fazer isso é frutificar, multiplicar e encher a terra. Sim ou não? Em Abraão, Deus mudou a forma. Agora, eu farei de você uma grande nação. Sim ou não? E na nova aliança, como que isso se aplica? Mateus 28. Aqui Jesus já foi crucificado e já ressuscitou. Agora está dando as últimas palavras para os discípulos. Quem está comigo? Mateus 28, a partir do versículo 16. E é o último, eu prometo. Esperava que alguém falasse, deixa. Vocês estão na minha lista negra. 28, 16 de Mateus. Está escrito assim, E os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Os 11, já não tem mais Judas Iscariotes. Partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Até entre os discípulos tem quem duvida. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no... E que mais? Está na tua Bíblia ou não está? Ele não pegou o domínio da terra? O poder? Está aí ou não está? Então, porque foi-me dado todo o poder aqui na terra também, por isso, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é ide fazer discípulos? Frutificar, multiplicar e encher a terra.
Não literalmente, apesar de abranger também. Por exemplo, se eu tenho filhos e eu faço parte do reino de Jesus, é minha responsabilidade discipular meus filhos. Você é o primeiro discipulador do seu filho. Ah, não. Não literalmente. Quando eu falo não literalmente, é o fato de ter muitos filhos. Entendeu? Isso. Não é obrigado a ter filhos literalmente, porém, para quem é do reino, é obrigação, vamos colocar assim, fazer discípulos. Quem está aí? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fica de pé para nós concluir. Como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? Agora vem a conclusão. Eu quero concluir com vocês de pé para vocês ficarem com mais atenção. Jesus não disse de cantar. Pastor, meu propósito é cantar. Jesus não disse de cantar. Pastor, meu propósito é tocar. Jesus não disse de tocar. Qual que é o propósito da igreja? De fazer discípulos. Como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? No que o versículo diz em seguida. Que nós vamos concluir lá no Gênesis 1:26. Qual que é o propósito principal? O reino. Como que nós vamos reinar? Multiplicando, tendo pessoas da mesma forma como o homem justo, como Noé, como o homem submisso, como era Adão antes do pecado. Na nova aliança, como? Jesus. Então, no Gênesis 1 está dizendo ser, fazer, cumprir. Ser como Cristo. Então eu faço discípulos, multiplico e cumpro o propósito do reino. Como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? Não se preocupe em fazer. Se preocupe em ser. Aleluia. Não se preocupe com o que você faz por fora. Se preocupe e se atente com o que ele faz em você. Fazer a partir de você é consequência. Se Deus está trabalhando na sua vida, dentro de você, é impossível você não fazer a obra dele fora. Crente de banco, eu sou crente, eu vou lá assistir o culto. Deus não está fazendo nada dentro dele. É impossível alguém que Deus está trabalhando no seu interior não fazer nada no exterior. Não queira entrar na empolgação de fazer muito fora antes de Jesus fazer dentro. Muitos homens de Deus não suportaram a unção que Deus usava. E subiu para a cabeça e se perderam no ministério. Antes de fazer, preciso ser. Dentro da pregação da doutrina de demônios que eu falei, da pregação do diabo, como que o diabo prega? Não seja o salvador. Salve seu ventre. Pastor, então eu não sei orar. Se não for para mim pedir coisa para Deus, não sei orar. Peça para Deus para você ser. Não peça para Deus mudar as circunstâncias. Peça para Deus transformar a sua alma. Hoje eu fui legal no atendimento, segundo o Espírito, tem uma passagem que é um atendimento que dói na alma, aquele desejo de ser parecido com Cristo. Você sabe que você é limitado e aquilo te custa muito e é muito bonito e é onde
A gente chora para se tornar como ele. Olha, a gente pensa no Espírito. A honra é quando eu faço um sacrifício para alguém e a minha vontade de honrar é maior do que a minha dor do sacrifício. Então, honrar a Deus é quando eu me entrego ao sacrifício. E isso é prazeroso. Quando eu tenho prazer no sacrifício, isso é honrar. Quem está aí? Está fazendo sentido? O Apocalipse, que é a última mensagem da Bíblia, não fala sobre o muito fazer. Fala sobre perseverar. Persevere em ser. Primeiro ele faz em você. Então a partir de você. Quem está aí? Por que talvez nossa igreja não está crescendo? Porque talvez Deus está tendo pouco espaço para trabalhar em nós. Por que talvez não tem 200 pessoas? Porque talvez não estou deixando Deus trabalhar dentro de mim. Para que a minha alma esteja preparada para ensinar 200 pessoas. Por que seu ministério não avança? Não é porque você tem que se esforçar mais em fazer. Você precisa se esforçar mais em ser. Amém? Vamos agradecer a Jesus. Em seguida você vai ter liberdade de estar trazendo suas contribuições. Pai, muito obrigado por esse infinito privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, sentados à mesa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu fundo hoje. Eu peço para que o Senhor blinde os corações, para que a gente não venha sair do foco. Independente das informações e revelações que temos, que nós possamos ser perseverantes na caminhada. Que a gente não venha se decepcionar com homens, mas que a gente venha colocar nossa esperança somente no Senhor. Pai, a nossa oração não é que o Senhor faça coisas para nós, mas é para que o Senhor faça uma transformação radical dentro de nós. Que o Senhor possa usar das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, para trabalhar nossa alma. Que o Senhor possa encontrar nas nossas vidas, dessas pessoas que aqui estão, corações abertos para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. E nós temos certeza que aquilo que o Senhor vai fazer a partir de nós é apenas uma consequência da grande obra que o Senhor faz em nós, através da sua palavra. Pai, continua falando nos nossos corações, continua queimando em nós todos os dias um amor pelas Escrituras. É ela que nos conduz à maturidade, é ela que nos conduz à estatura do varão perfeito. Pai, que nessa noite nós possamos tributar ao Senhor, que nós possamos trazer as nossas contribuições como pessoas que são transformadas pelo Teu Espírito. E que assim demonstram a generosidade que o Senhor é através das nossas obras. Pai, que o Senhor possa encontrar em nós corações sedentos, corações quebrantados na Sua presença, dispostos à Tua transformação. É isso que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Todos dizem: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.